Boa tarde, são 16 horas e 4 minutos, nós estamos diretamente das Perdizes. Aqui em São Paulo está friozinho hoje, um vento gelado, mas aqui no estúdio sempre quente. Bom, nós vamos conversar hoje sobre evangelização e engajamento cidadão. E desde já, antes de falar dos meus convidados aqui, eu queria convidar você para participar com os seus e-mails, com as suas perguntas ou com os seus comentários. Fique à vontade para isso. Se achar que deve, você pode até ainda dar tempo de ligar e mandar um recado para alguém para entrar nessa roda e conversar aqui com a gente sobre esse tema e outros temas que de repente vão surgindo aqui na nossa conversa. Bom, o meu amigo e parceiro e companheiro Fernando Oliveira, ele está lá em Ribeirão Preto, ele está lá na casa dos pais dele, está de férias com a família, mas ele entra agora, daqui a pouquinho ele entra via Skype para participar, mais do que participar, né? Ele é o dono do programa e vai continuar lendo seus e-mails e colocando aqui na roda para nós conversarmos a respeito. E além do Fernando Oliveira, que entra daqui a pouco via Skype lá de Ribeirão Preto, está aqui comigo no estúdio o meu amigo de muitos anos, Levi Araújo. Né? O Levi é pastor na cidade, da cidade, no meio da cidade. Né? Alguns de nós temos exercido essa tarefa, né? De pastorear a cidade no que diz respeito a pessoas, a gente, a seres humanos. Né? Então, nosso campo de ação é a cidade onde nós moramos. Né? E nós estamos aqui na Grande São Paulo, em São Paulo, com milhões de habitantes, e eu levei um desses que tem essa tarefa. Claro que além de exercer outras funções em igrejas, enfim, naquilo que é a tarefa dele aqui. Bem-vindo, Levi Araújo. Falou, Brega, querido. Prazer estar com você aqui, com o Fernando logo mais, com todos vocês aí. E, bom, na verdade, Levi e os que estão aqui conosco, vocês que têm nos acompanhado, sabem que nós estamos nesses últimos, acho que esse é o terceiro programa, lidando com aquilo que tem sido a tensão aqui no nosso país, no meu modo de entender, uma ótima tensão, um ótimo momento, um momento que eu particularmente tenho me alegrado muito, né? Essa hora em que dá a impressão que os tais 20 centavos foram gota, né? Aquela gota d'água, né? Para que tantas outras questões que estavam entaladas na garganta viessem à tona, e estão vindo agora mesmo aqui em São Paulo e em muitos lugares do Brasil. Nós temos várias manifestações acontecendo. Agora mesmo a Paulista está parada lá com metalúrgicos, enfim, ótimo, que bom. Alguns estão começando a interpretar essas vozes, algumas posições do governo, dos governantes, enfim, estão sendo colocadas. E o nosso programa tem tentado também fazer a interpretação disso no que diz respeito ao nosso contexto, às nossas realidades, né? de comunidades de fé, de comunidades de amor, comunidades da cruz, comunidades do Evangelho, não é? Que chama para o Evangelho, que nos chama para ele. Não é? E hoje, quando propusemos a vinda do Levi e falar sobre evangelização e engajamento cidadão, nós queríamos trabalhar duas possibilidades, que é, primeiro, essa questão de que ainda para nós, em muitos dos nossos arraiais, Levi, a evangelização ela ainda tem aquela conotação, aquela ideia, aquele padrão, né, aquele paradigma de 30, 40, 50, 100 anos atrás. Isto é, as reuniões do domingo à noite nas comunidades ainda são reuniões evangelísticas. Vários dos programas das comunidades evangélicas ainda têm na sua base, né, às vezes até como uma espécie de armadilha e alçapão para aquele que é convidado para um jantar e no final ele é confrontado com o Evangelho e a ideia é que ele ali se converta, né? E a partir então de uma manifestação desse ou desta, né, ele faz uma confissão de fé, é batizado e ele é devolvido como evangelizado, né? E eu queria chamar o Levi e o Fernando para a conversa a partir disto. Quer dizer, nós podemos considerar
as nossas comunidades evangélicas, né, de fato compostas de gente evangelizada, no sentido mais evangélico da palavra, isto é, no que tem de fato a ver com o Evangelho de Jesus de Nazaré? Essa é a minha primeira questão que eu coloco para o Levi, para o Fernando e para aqueles que estão aqui. E aí nós vamos conversando. Bem-vindo, Levi. Valeu. Brega, eu acho que a palavra evangelho, ela tem absolutamente tudo a ver com o que está acontecendo hoje no Brasil, na Turquia, na Grécia, posso também dizer no Egito, e aquilo que a mídia não apresenta, que está acontecendo já há muito tempo nas ruas, porque tem muita gente que está na rua faz muito tempo, antes desse pessoal que veio para a rua agora. Isso é muito bom de se lembrar. É bom lembrar, de cara. É bom lembrar. Outro dia um camarada me chamou para a rua. Diria assim, tem muita gente evangelizada que está na rua faz muito tempo. Né? Muita gente do evangelho e evangelizada de verdade que está na rua faz tempo. E que é quase que uma ofensa chamá-la para a rua. Sim. Até porque como é que vai chamar alguém para a rua? Ou cobrá-las, ou né? cobrá-las de estar na rua, sendo que elas lá estão faz tempo. Sim. Então eu acho que o Evangelho tem absolutamente tudo a ver com esse ambiente de manifestações. O Evangelho tem tudo a ver com política. O Evangelho tem tudo a ver com cidadania. Uma leitura simples, não precisa ser uma leitura induzida por nada, mas uma leitura simples da Bíblia Sagrada já nos revela isso, que o Evangelho tem tudo a ver com rua, com manifestações, com povo, com gente, com política e com cidadania. Veja, Evangelho, a palavra Evangelho. A palavra Evangelho é boas novas, não foi o cristianismo que cunhou isso, não. Quem cunhou isso foi o Império Romano e o Imperador. Então eram as boas novas de César. Então quando chegam as boas novas, você tem que explicar. É boas novas de César ou de Jesus? Então depende. O que evangelho você prega? O seu evangelho, o evangelho da sua igreja, o evangelho da sua lógica, o evangelho do quê? Se for o evangelho de Jesus de Nazaré, tem que lembrar que esse evangelho de Jesus de Nazaré vem, por quê? Porque esse termo já existia. César trazia as boas novas para os povos que eram conquistados, quer pela força, ou poucos deles ali na Ásia Menor, um caso de uma das províncias que a coisa rolou sem ter que o Império Romano gastar, digamos assim, exército. Um caso, dois, no máximo, em toda a invasão romana no mundo. Então existe as boas novas, ou seja, o Evangelho de César. Então quando se fala do Evangelho de Jesus de Nazaré, primeiro tem que se levar em consideração que esse termo foi cunhado exatamente dentro de uma perspectiva do quê? Uma perspectiva política, uma perspectiva de império que dominava alguma coisa. Ou povos, de povo dominando povos. Então quando você vem falar de evangelho, você tem que lembrar disso, que você está falando do evangelho de Jesus de Nazaré. Então primeiro você tem que pegar a palavra, quando é que foi que ela surgiu. E a segunda coisa que Paulo, como seu próprio exemplo traz, e o próprio Jesus, é de que você chega no limite de tudo isso. Jesus, você gostando ou não, aceitando ou não, ele foi julgado e condenado também pelo viés político. E Paulo, o apóstolo, também foi julgado e condenado pelo viés político. E o Evangelho de Jesus, as boas novas de Jesus, apresentou mudanças sociais radicais e importantes. E o apóstolo Paulo, enquanto nas suas primeira, segunda e terceira viagem, que o levam como prisioneiro político na quarta viagem, faz com que ele, sendo perseguido pelos religiosos da sua própria terra, da sua própria religião, enfim, a sua primeira religião, ele também passa a ser, aí começa a misturar. Paulo não é mais um camarada só que estava confrontando a religiosidade, mas ele estava confrontando também o poder instituído, o opressor e dominador. E ele invoca o seu próprio... Ele vai invocar. A sua própria postura política e os recursos que ele tinha para tanto confrontar quanto se defender. Ele vai chamar para si o que? As prerrogativas de
sou cidadão romano. As prerrogativas diplomáticas. Se quiser jogar no campo da religião, exatamente. Exatamente. Quem vocês sabem que eu sou. Os grandes debates que ele teve, logo depois, antes dele ser prisioneiro definitivo, Paulo fez muito bem isso. Então eu acho que o que leva as pessoas a acharem que evangelizar é tão somente pregar o evangelho num púlpito dentro de uma igreja, nesse sentido, eu acho que parte do seguinte: primeiro, de uma compreensão de alguns anos, algumas delas piedosas, mas absolutamente equivocadas. Não há como se evangelizar ou se apresentar o evangelho de Jesus de Nazaré sem compreender que esse tipo de pregação, esse tipo de querigma, esse tipo de proclamação envolve uma pastoral da cidade e das suas questões. Sim, que como você desemboca na vida, né? Desemboca no dia a dia, né? Não tem como. Se não for desse modo, não há, na verdade, evangelização e evangelizados, né? E aí, Fernando, você já está na parada? Estou aprendendo, amigo. Estou aqui. Olha, uma alegria, Levi, ter você aí no Papo na Rede. E Carlos, essa história de como que é dono do programa, cara, eu gostei desse negócio. Eu nunca tinha ouvido essa fala. Pois vai que eu gosto. Pois é. Conversa furada. E quando nós começamos a ganhar, a ganhar dinheiro com isso, não é? A maior parte é sua, pode ficar sossegado. Mas eu queria dizer o seguinte: o Levi falou uma coisa muito bem lembrada, que essa história de que antes do povo ir na rua já tinha gente na rua, né? E eu lembro, Carlos, a gente é de uma época que a gente conhece o Levi desde lá do começo dos anos 90, se não me engano. E o Levi era um camarada que naquela época, ele é um camarada que naquela época é um desses caras que já estava na rua. E ele fazia uma coisa lá em Santo André que eu achei que foi um movimento muito interessante na época da igreja que ele estava pastoreando, que era a Segunda Cidadã, que era uma maneira de ir para a rua convidando a rua a usar o espaço que a gente chama de templo para que fosse um espaço cidadão. E aquilo, Levi, era uma coisa fascinante. Você é o cara que coordenou uma equipe para realizar aquilo durante um período lá em Santo André, e eu acho que foi um exercício e tanto de cidadania, de fazer essa correlação entre evangelho e cidadania. E uma coisa que eu acho interessante lembrar é que a palavra cidadania, que a gente usa muito, talvez ela tenha mais espaço no ambiente religioso, mais do que o político, mas elas são palavras absolutamente sinônimas. A única diferença é a etimologia. Uma vem do latim, a outra vem do grego, né? Mas quando você fala assim, de ter uma ação cidadã e ter uma ação política, nós estamos falando da mesma coisa. Mesma coisa. Né? E uma coisa também que é interessante, você falou assim, quando a gente começa a ler a Bíblia, domingo passado a gente fez uma leitura do Êxodo, lá na nossa comunidade, sobre Estado, governo e espiritualidade, né? Porque é muito interessante você pensar assim, primeiro essa diferença, aliás, Estado, nação e espiritualidade, né? Quer dizer, a história, o segundo maior evento de libertação que a Bíblia descreve é o Êxodo. O primeiro é o que acontece lá na cruz com Jesus, que tem a ver com a evangelização, mas há um outro que aponta para a cruz, que é o Êxodo, em que há alguns elementos que são muito interessantes. Primeiro, há um Estado opressor, governado por um tirano, e que oprime um povo. E que a ação de Deus, ela se dá nesse caldo, onde há o Estado egípcio, há o governo egípcio na figura do faraó, e que se mistura um pouco o Estado, e a ação de Deus no meio desse povo. Um povo escravizado, um povo que não tinha férias, né? Interessante assim, que eles trabalhavam, e Deus queria chamar assim, deixa o povo ir lá para o deserto. E quando lá em Êxodo 5 diz que eles foram para o deserto, o texto diz que eles foram, se alegraram e festejaram. Costumamos dizer assim, finalmente tiveram férias. Né? Direito trabalhista que não tinha. Então, é muito interessante. Aí você vai, por exemplo, os profetas, há uma palavra profética contra Israel, contra o Judá, mas o instrumento de Deus para estabelecer determinados juízos é um outro Estado. No caso, a Síria, em dado momento, a Babilônia. Então, essa relação das forças de Estado, de governo e a religião, ou a espiritualidade e o próprio Evangelho,
é isso mesmo que você falou, Leite. Tem um casamento que é impressionante. Ô Fernando, bom, primeiro, chegando perguntas aí dos nossos espectadores, você interrompe a qualquer hora para lê-las, ok? Tá, deixa eu aproveitar então, já mandar duas. Uma do Fabrício Crispim, ó, chegou agora há pouco, boa tarde, mandando um abraço para você, especialmente Levi, e um camarada aqui de Samuel Araújo, de Brasília. E a pergunta dele é por que a igreja perdeu esse foco, permitiu esse divórcio entre evangelização e engajamento cidadão. Quais são os fatores que acentuaram esse divórcio? Depois a gente talvez comenta um pouco sobre o Pacto de Lausanne, que esse negócio já vem lá de 74, né? Pontuado lá no Pacto. Ô Fernando, acho que é importante, até para que nós possamos dar uma linha melhor de pensamento, assim, talvez fechar um pouco a questão da evangelização com o que o Levi e o Fernando acabaram de dizer. Fica muito claro que o chão, o terreno, o pano de fundo, quer dizer, para o evangelho ganhar a sua concretude no melhor do que nós entendemos que seja o evangelho, esse é o terreno. Não há porquê, e lamentavelmente essa coisa do mundo espiritual e do mundo secular ainda é uma complexidade na cabeça de muitos religiosos, mas usando até o modo de historiar que vocês dois utilizaram, tanto lá do Êxodo que o Fernando levantou, quanto na era dos Césares que você levantou, fica claro, usando as personagens bíblicas, a história bíblica, que esse é o terreno para o Evangelho. Né? A semente do Evangelho não tem um outro lugar para ela ser plantada e elas crescer e germinar e dar frutos, senão nesse terreno. Não é necessário ir para um lugar chamado santo, ou sagrado, ou puro, ou purificado, para que ali a semente dê frutos. Não, esse é o terreno. Então, quando nós falamos de evangelho, de evangelização e de gente evangelizada, nós não estamos falando de outro ambiente senão o ambiente do mundo, já dizia o Senhor, e por todo mundo. É verdade. Não é? Então eu só queria colocar que vocês dois deram essa base do tipo evangelho, evangelização e evangelizados não tem um outro ambiente para existir senão esse. Até porque, escatologicamente falando, né, isso tudo não existirá e nós estaremos numa outra dimensão. Então o tempo que temos para evangelho, evangelizar e evangelizado é aqui. Isso. Nas Perdizes, lá em Ribeirão Preto, na Paulista, no Egito, em qualquer lugar do universo. Né? Então, aí eu repasso para você, para tentar responder, já respondemos mais ou menos, né, as perguntas que chegaram, Levi. Fabrício Crispim, um abraço, saudade de você. Tá por aqui ou tá em algum navio ao redor do mundo? Um abraço, Crispim. Ao meu parente Araújo, de Brasília, também meu abraço, e Brega, e vocês que perguntaram, eu acho assim que é verdade, o evangelho de Jesus de Nazaré acontece entre os homens, na história dos homens, na saga humana. O Jesus de Nazaré é Deus, nosso Deus encarnado, portanto encarnado, carne humana, gente no meio de gente, na saga das gentes, para poder fazer com que a gente possa aprender a ser gente. Essa é a realidade do Evangelho de Jesus de Nazaré. Sim. Então é verdade, nesse ambiente que acontece. E aí, já indo para responder o Araújo de Brasília, é verdade, meu irmão, eu diria que quando a pregação, a interpretação do Evangelho e a pregação do Evangelho se descolou da teologia do chão, se descolou da realidade humana, se descolou da compreensão da saga humana e da realidade da vida como ela é, complexa, inexplicável, não linear, absolutamente jamais linear, que não tem nada a ver com
nunca termina com levantou a mão aqui, não é rolinho de ano, nada disso. Amigo. Então, quando a nossa teologia minimizou, ou seja, quando o jeito de pregar o evangelho minimizou o verdadeiro evangelho, quando a nossa teologia se descolou do chão da humanidade e da vida como ela é, ela começou a produzir digamos assim, esse equívoco terrível, que é o equívoco de que agora nós somos seres que estão agora pensando nas coisas espirituais, nas coisas, usando até o termo de Paulo, né? As coisas lá de cima. Que depois até a gente poderia trabalhar um pouco o transcender, mas não esse transcender. Não esse transcender. A utilização do transcender bíblico e da espiritualidade cristã não tem nada a ver com o abandonar a realidade da vida como ela é. Aliás, o transcender cristão só é possível para quem mantém o pé no chão. Vou repetir. O transcender cristão não levita. Só é possível para quem mantém o pé no chão e não levita. O que pode levitar aí nesse estúdio eu levito. Até porque eu jamais levitaria, enfim, em tese, né? Então, nesse caso, eu acho que é isso. Eu responderia assim. Quando houve essa coisa da teologia do céu, rompendo com a teologia da terra, e quando houve essa ideia dessa compreensão da pregação do evangelho que se dissociou, falando não queremos saber das coisas do mundo, essa compreensão equivocada terminou trazendo pra gente o pior dos piores, ou seja, nós que pensamos ou que pensávamos que estávamos evangelizados, começamos a prestar um desserviço à evangelização. Por quê? Porque na verdade nós não éramos evangelizados quando estamos longe da vida como ela é. Nós somos desevangelizados. Então nós somos seres desevangelizados que estão desevangelizando o tempo todo. Porque quanto mais distantes da vida como ela é, da realidade da vida, da complexidade da vida, trazendo soluções extra-mundo, aí a gente fica esquisito, fica ET. E impedindo, na verdade, aqueles que sinceramente buscam a tal da intimidade com Jesus, impedindo que isso não aconteça. Porque a intimidade com Jesus está diretamente ligado à intimidade que nós temos, onde Ele habita. Agora, você teria ideia... Peraí, Fernando, só um minuto. Você teria ideia, assim, quando você falou que houve uma desconexão, historicamente você tem uma dica assim de quando é que isso aconteceu? Eu tenho uma sugestão que no século passado, quando no início do século passado, somos do século passado. Podemos falar do século passado com propriedade? Podemos. No século passado, no começo, uma reação ao evangelho social levou a uma compreensão, às vezes até bem intencionada. Uma reação ao evangelho social no começo do século passado fez com que nos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos, surgisse o quê? Uma maneira de dizer o seguinte: opa, um minutinho aí. Esse jeito de pregar o evangelho social não está certo, nós precisamos resgatar a espiritualidade. E aí o que terminou acontecendo? Numa busca até, digamos, sadia honesta da maioria. A maioria foi muito honesta nisso. Terminou produzindo. Nós não estamos aqui para julgar ninguém. Jamais. Até porque se for ter que passar a régua, todos nós somos desonestos em algum momento, né? Mas eu estou dizendo que aí, eu diria isso, que esse movimento do começo do século do evangelho social e os seus extremos levou a uma reação a isso para tentar trazer o evangelho e não para que não se perdesse a mística completamente do verdadeiro evangelho, a simplicidade do verdadeiro evangelho. Só que aí foi para um outro extremo também. E aí, neste outro extremo, a coisa se perdeu. E alguma coisa que eu acho que está na ponta da agulha do Fernando, aí ali na década de 70, principalmente em 74, há uma tentativa, né, Fernando, de poder falar, vamos voltar com cuidado para isso, não é isso? Antes de entrar no Pacto de Lausanne, eu queria talvez pontuar uma questão que eu acho que eu tenho a impressão que contribuiu, Levi e Carlos, para acentuar ou para manter com muita força essa divisão entre evangelização e engajamento social, que me parece que foram os anos de chumbo no Brasil. Sim. Que a igreja evangélica, no nosso caso ela se postou como apolítica. Isso. Ou seja, ela não teve, pelo menos na sua grande maioria, a coragem de colocar o evangelho como
um elemento que faria frente aos abusos que um Estado ditatorial estava evidenciando. Embora saiba aí, hoje, Fernando, hoje já se sabe que esse apoliticismo era só para inglês ver, no caso, né? Porque nós sabíamos que havia dentro dessa apolítica gente denunciando irmãos, irmãs que estavam engajados em lutas, etc, etc. A igreja não era tão apolítica desse modo. Concordo com você. Mas eu estou dizendo assim, de qualquer maneira, a lição que nós aprendemos foi a seguinte, de que nós temos liberdade para falar do Evangelho. Sim. Agora, me parece que era o Evangelho que estava abotoado com uma série de reservas. Abotoado é uma expressão anunciar o Evangelho de forma mais plena e aos desafios que ele coloca, a gente teria problema como igreja. Então a gente que eu digo evangélico naquela época, foi o que a gente aprendeu, a gente não se mete em política e continuamos falando das 4 leis espirituais para tornar bons cidadãos. Você falou uma coisa aí, abotoado ao fardão, né? Agora, fardão. Agora, uma coisa que você falou que é verdade, essa época da ditadura, que é ditadura, o nome disso aí é ditadura mesmo, foi ditadura militar mesmo, foi militarismo mesmo, o mesmo militarismo criticado severamente por Albert Einstein e outros. Enfim, o militarismo que traz consigo como é que é o nome? Me fugiu a palavra quando eu quero ser brasileiro demais, um nacionalismo infantil que Albert Einstein chama de o sarampo, né? da maturidade política social, uma espécie de doencinha de criança. Esse tipo de coisa toda aconteceu mesmo durante a ditadura militar e os anos de chumbo no nosso país. Não foram poucos. Foi 64 a quase 88. E outra, só foi brando. Só foi brando para a turma da Falha Nossa. Sim. Da Falha de São Paulo. Só foi brando para a turma da Falha de São Paulo. Tá certo? Que não foi brando coisa. Falha de São Paulo é uma brincadeira que fizeram com a Folha de São Paulo. A Falha de São Paulo. Entendeu? Então é o seguinte, só foi brando para alguns deles ali. Porque não foi brando coisa nenhuma. Eu ouvi ontem Darcy Ribeiro dizendo o seguinte. Perdeu o pai na mesa da cozinha, na mesa do jantar. Eu tô falando de Darcy Ribeiro dizendo o seguinte, que a ditadura acabou com a criatividade brasileira. Não só acabou com a criatividade brasileira, mas também ajudou, Fernando, é isso que você está dizendo, a dar um outro tipo de interpretação para a evangelização. Sim. E esse tipo de coisa... Que foi uma evangelização, na época, ainda além de não ser corretamente interpretada, tornou-se uma evangelização de direita. Total, não, eu sei lá, e que tinha a ver catequese. Tinha um pouco a ver com evangelização. Até nos nossos hinos, se a gente pegar alguns hinos dos nossos hinários, eram coisas que foram pensadas em quartéis. Não, no meio batista, um dos nossos grandes autores era general do exército. Isso aí, e graças a Deus pelos generais, gente boa que tiveram também, enfim, mas assim, mas você tem toda a razão, e agora você falou o negócio, eu lembrei de 2 hinos. Mas enfim, o que eu acho que isso ali, quando você falou, Fernando, apolítico, além de ser uma declaração de ignorância absurda, porque uma pessoa que se diz apolítica, e aliás, Fernando, esse tipo de coisa, Brega, do tipo assim, não se meta com isso, esse assunto não tem nada a ver com você, nós não podemos nos envolver com isso, porque esse assunto, você siga o meu conselho, esse assunto não é um assunto para você se meter, vá fazer seu ministério pastoral. Como se fazer ministério pastoral? A reboque disso, aliás, essa lista cresceu, chegou numa hora, não toca mais, chegou numa hora que você não podia tocar no púlpito de um templo, né? Posso ler uns e-mails aí, amigos? Manda, beleza? Depois falar sobre a política. Manda. Marcos Nicolini, diretamente de Havana, Cuba. Tá Marcos, eu pedi pra você entrar via Skype, meu. Tá tentando acompanhar o papo, mas a net daqui não suporta a carga. Tá em Havana. Havana. Marcos tá mandando abraço. A Maria Alice lá de Ubatuba. Mandando um abraço também. Quem mais? Rosângela de São Paulo, dizendo que tá com dificuldade de assistir. Jackson de Palmas, fazer uma pergunta aqui, talvez relacionada com essa questão da evangelização, o que vocês acham sobre as pessoas que saem na rua, nas praças, nos lugares públicos para evangelizar, para pregar Jesus? Isso é loucura ou isso faz parte do ID? E para terminar aqui, o Zé Barbosa com a gente está dizendo o seguinte, que o risco que a gente pode transformar a relação política e religião
como uma ideia teocrática, essa questão de fazer do Brasil uma teocracia, né? Enfim, mas queria falar dessa pergunta do Jackson, aqui de Palmas do Tocantins, que me parece assim, remetendo à temática da evangelização, como é que fica, por exemplo, Levi e Carlos, como que vocês acham assim, que a gente articula, sem perder a noção da cidadania, a questão do querigma, do anúncio, essa questão da cruz, do arrependimento, do pecado? Como que a gente faz isso sem perder essa dimensão de que há um engajamento social do Evangelho? Fernando, só uma pincelada, depois eu até volto um pouco na questão do apolítico para as coisas não ficarem tão desamarradas, né? Mas eu acho que esse mano lá de Palmas coloca uma questão que faz muito sentido. E às vezes é bom que alguém nos chame a atenção disso, porque às vezes a nossa fala é tão veemente, tão contundente, que dá a impressão que nós estamos querendo colocar o querigma, né, a proclamação do Evangelho, de lado, como se isso não fosse e não tivesse valor no nosso contexto. Em absoluto. Eu, claro, no meu modo de entender, né, eu fui pregador de ar livre, Levi, você também. Pô, andei pelo Brasil. Eu também. Você também. Nós pregamos em ar livre, preguei em praça pública, preguei, bom, enfim, onde é que nós não pregamos no sentido da proclamação, né, de ter um esboço, até nos momentos menos, vamos dizer assim, engajados, mas ter ali algo para dizer para alguns que nos ouviam em algum canto, em algum lugar com microfone, ou a capela mesmo, como eu preguei no Vale do Ribeira, em todos aqueles lugares ali, a capela, gritando em praça pública. E nunca, não me arrependo desse tempo, jamais, não desvalorizo esse tempo, e eu diria até, né, nós todos somos testemunhas de que de quando em quando alguém bate no nosso ombro e diz assim: pastor, você acredita que eu me converti naquele dia que o senhor pregou as coisas? Eu nem lembrava que eu fui. O senhor pegou ar livre. Legal. Então, assim, e a partir dali, da proclamação, o Evangelho chegou de alguma forma no coração de alguns, ou de muitos, ou de milhares, de milhões pelo mundo afora, e aí houveram mudanças, né, em suas vidas. Então, assim, eu entendo que hoje nós vivemos um outro tempo em que o proclamar nas ruas, nas praças, etc., ele pode ser com ingredientes, né, muito melhores do que aqueles que nós usamos há 30, 40, 50 anos atrás. Quer dizer, hoje nós temos muito mais informações, nós temos muito mais equipamento, nós temos muito mais recurso, que eu particularmente lamento como eles são usados hoje, né, para shows, né, chamados da fé, que no meu modo de entender busca adesão e não conversão. Então eu sou por uma proclamação em busca de conversão e não de adesão ao arraial evangélico. Essa é a minha opinião. Levi e Fernando e o Jackson lá. Oi. A Marina lá da Holanda mandou um e-mail aqui, eu estava tentando Beijo, Marina. decifrar a palavra que ela escreveu. Agora eu entendi que ela escreveu assim, ó: tô tendendo nada, uma palavra só. Ou seja, não estou entendendo nada. Marina, você está entendendo tudo, você é muito inteligente, eu te conheço. Nossa conversa, nosso triálogo aqui, de uma forma mais um linguajar mais operário, vamos dizer assim. Então vamos lá, companheiro. Será que a Marina tem razão? Será que ela tem razão? Nós estamos falando muito... Pode ser que ela tenha razão. A Marina, ela é muito inteligente. Marina, não vem com essa onda pra cima de nós. Não, talvez seja uma provocação, ou talvez seja um toque. Mas o que eu acho assim, que primeiro que nós temos que continuar pregando sempre, em todo lugar, a qualquer momento. A interpretação de que querigma é só quando a gente prega na praça pública, ou está pregando no rádio, ou na televisão, ou no púlpito, é uma interpretação reducionista do querigma, da proclamação. Muito. Como também falar que agora a gente só pode pregar quando faz ação social ou assistência social e deixar de lado a proclamação. Reduz também. O querigma é aquele que se prega com palavras e sem palavras. A proclamação do Evangelho se faz sim quando eu estou falando, quando eu estou discursando, quando eu estou fazendo uma prédica. E também porque eu aprendi a pregar na praça pública. Quando eu entro em debate.
eu entro em debate, em discussão, no bate-papo. E eu acho que, sinceramente, eu preciso voltar mais para as praças públicas. E eu tenho vontade de fazer isso. Outro dia tinha um projeto com o Diamanso, da gente parar num lugar e começar a cantar e eu pregar. E eu quero fazer isso de novo, sem problema nenhum. Mas até, Levi, assim, só para acrescentar nesse sentido, eu acho que você e muitos de nós que somos conhecidos como pregadores, né, de nos darmos a isso, de você ir para uma praça e falar, vamos pensar, 5 minutos e abrir. Para bater papo, ouvir as pessoas. Sim, para falar, proclamar. Tivéssemos coragem e disponibilidade para isso, seria o melhor. Poderia ser um projeto maravilhoso se começássemos a fazer um projeto com repente, por exemplo. Eu acho que essa coisa, primeiro que nós temos que observar que o Irmão de Palmas continue pregando nas praças públicas e na mesma praça que você prega, procure fazer talvez algumas marchas isoladas, em prol daqueles que estão na praça, se é que tem aí em Palmas alguém que fica na praça, nas ruas, dormindo ao relento, para que a sua pregação ela tenha a mesma coerência na hora que você trata de alguém que está desabitado, sem um abrigo, sem uma casa, sem um lugar. Eu acho que uma coisa não exclui a outra, e a hora que a gente começa a falar assim, isso aqui não tem nada a ver, porque joga fora tudo que foi feito durante um tempo, isso aí é para outro gruro, não é para nós aqui, a gente não acredita nisso. Fala, Fernando. A gente fez menção, e eu acho que, Carlos, o Pacto de Lausanne foi escrito em 74, como resultado final de um congresso que teve lá em Lausanne, na Suíça, e o 5º item desse pacto, ele diz o seguinte, em determinado momento: aqui também nos arrependemos de nossa negligência e de termos algumas vezes considerado a evangelização e a atividade social mutuamente exclusivas, ou seja, que se excluem uma a outra. E aí diz, mais para frente, ainda nesse 5º item, a mensagem da salvação implica também uma mensagem de juízo sobre toda forma de alienação, de opressão e de discriminação, e não devemos ter medo de denunciar o mal e a injustiça onde quer que exista. Ou seja, o querigma tem a ver com a cruz, tem a ver com o pecado, tem a ver com o arrependimento, mas ele tem muito mais, vai muito mais além do que transformar esse camarada num camarada que bebia, que era mau pai e tal, isso num bom cidadão, mas não num cidadão que seja alienado, mas um cidadão que agora está consciente dos valores do reino e que se torna um agente social de transformação. E aí a minha observação, para terminar, é a seguinte: naqueles anos de chumbo, a gente dizia assim, não importa pregar o evangelho, porque a gente vai mudar a sociedade quando as pessoas mudarem, as pessoas vão mudando, e aí você vai criar um cidadão bom. O problema é que a gente está com um percentual aí, quase 40% chamado de evangélico no Brasil, e a gente continua com problemas sociais muito sérios, com problemas de corrupção. Ou seja, me parece que foi um evangelho aguado, no sentido de, que nem já foi colocado, alienar as pessoas da vida real. E eu acho que me parece assim, qual é o conteúdo, qual é o evangelho que nós estamos pregando? Perfeito. Aí é que entra, né, Fernando, e para passar para o Levi assim, aí é que entra de fato, e talvez a Marina, voltando naquilo que ela disse, talvez a Marina não esteja entendendo tudo que nós estamos dizendo, porque nós estamos hoje, de fato, tratando de um assunto muito nosso aqui, de Brasil, no momento que o Brasil está vivendo. E ela vive na Holanda há muito tempo, e ela vive num país que, nesse sentido, é um país absolutamente justo. Tem mais e-mail chegando. Então, assim, aqui no nosso país, nós carecemos, de fato, de que, como diz Fernando, o evangelho não seja insosso como ele tem sido, isto é, falta sal no nosso evangelho, não sal de mais nem sal de menos, mas aquele sal que dá sabor, que preserva, que cria sede para aquilo que é bom, não é? Então, nesse sentido, o engajamento cidadão, que é o que você falou acho que é o Jackson lá Jackson de Palmas, né? Que é assim, de inserir definitivamente no nosso discurso, né? de proclamação do evangelho na praça no sentido para fora, onde quer que seja,
né, ao ar livre, onde quer que seja, mas que os nossos olhos eles alcancem os excluídos, que os nossos olhos eles aterrizem, eles se horizontalizem, de modo que não fique ninguém sem que ouça o Evangelho, porque a fé vem pelo ouvir, né? Mas que seja tocado pelo Evangelho no que diz respeito àquilo que Jesus nos chama para ser no mundo, justiça e paz, não é? Então, nesse sentido, parece-me o grande desafio e é o que ainda não vemos de maneira contundente na chamada comunidade evangélica. As boas novas do Evangelho vêm para as cidades. Isso aconteceu na vida de Jesus e dos seus discípulos. As boas novas do Evangelho vêm para as novas cidades que foram sendo palco da presença dos discípulos de Jesus de Nazaré. As boas novas do Evangelho de Jesus de Nazaré acontecem nas ágoras humanas, nas ágoras de comércio e nas ágoras de decisões políticas. A voz do Evangelho de Jesus de Nazaré aconteceu dentro do contexto das cidades. O Evangelho de Jesus de Nazaré trouxe transformações sociais. A mulher que não servia para nada senão para ser chocadeira do Estado, a serviço do Estado, ela passa a ser membro do corpo de Cristo. Ela passa a ter espaço no corpo de Cristo, vez e voz. Ela agora é minha irmã em Cristo. Em Corinto, os trabalhadores das minas de cobre que ficavam fora da cidade principal do projeto piloto da cidade de Corinto, que ficavam de fora, eles agora vêm para a mesma sala, junto com as mulheres do alto do monte que se converteram da deusa Afrodite. Agora elas que agora não precisam mais subir aqueles montes, e eles que agora saem de dentro dos buracos das minas, eles se encontram nivelados na mesa de Jesus, junto com os donos da cidade, com os novos ricos de Corinto. Então, não existe evangelho de Jesus de Nazaré sem impacto na sociedade, no contexto da cidade, resgatando o que precisa ser resgatado. Qualquer interpretação fora isso é uma interpretação minimizada e reducionista do Evangelho de Jesus. É Laodiceia, né? Então, que é rica pôr um e-mail aqui, amigo? Se acha tal, né? Se acha tal. É sem sal. Sem sal, total. Boa. Dá desgosto. Ó, chegaram mais e-mails aqui, só para ler. Dá chance para os e-mails. Vamos lá. O Éder aqui de São Paulo não tem sobrenome, mas ele faz uma colocação que é isso que você acabou de falar, Levi. Anderson Honorato, lá do Paraná, perguntando sobre os gladiadores da fé, os gladiadores da sé. Eu acho que a gente já falou sobre essa questão da praça pública, né? O Diego Bittencourt, Campo Mourão, Paraná, mandando um abraço aí pro pessoal. Bem-vindos, irmãos. Arcade, acho que é isso, Arcade dos Santos, Teresina, Piauí. Se a igreja deve não usar meios inteligentes para pregar o Evangelho. E Kátia Suzuki, aqui de Santo André, falando assim, essa questão de focar no querigma. E o nosso camarada Ed Renekiewicz fazendo a seguinte pergunta: vocês concordam com a intervenção militar para acabar com o Estado teocrático, como parece ser o caso do Egito, onde os militares derrubaram o governo da Irmandade Islâmica? Está aí a participação dos nossos Você devia estar aqui para responder essa pergunta, né? Boa. Grande professor, mestre Ed. Bom, um abraço muito grande para todo mundo. Eu não vou fugir da pergunta do Ed, não. Abraço a todos, Bem-vindos. Bem-vindos. Seletivo. E o Ed mandou outro e-mail aqui, bravo, cara. Falou, minha pergunta, seus mané... Mané 2, a pergunta tá aí, camarada. Olha, eu acho o seguinte, eu vou dar meu pitaco aqui de Ribeirão Preto, aqui tá um eu quero falar, responder o Ed. Pitácoras, irmão. Eu acho que a ação que aconteceu lá no Egito, eu não estou acompanhando muito, mas me parece que a resposta das Forças Armadas, elas evidentemente têm um cunho político, ideológico, mas há toda uma pressão popular para a retirada lá do presidente do que ele representa, né? De equalização teocrática, né? Lá dos caras. Agora, o meu grande receio em relação a qualquer ação militar é que os caras, eles geralmente tomam gosto pela coisa e eles permanecem. Então, eu não sei, eu tenho dúvida se é esse o processo para a retirada de um governo
na base de um golpe militar, de um negócio desse jeito. É a leitura que eu faço, por conta das histórias que a gente tem já no decorrer da história da humanidade. O militarismo, ele tende a se fixar, aderir no poder militar é outra. Eu diria, a minha opinião com relação a isso, e aqui vai... a minha opinião é a seguinte: eu sou contra qualquer tipo de militarismo, justamente por isso que o Fernando acabou de dizer. Então, isso é o extremo do extremo do extremo. A última possibilidade, eu diria que não seria nem do militarismo, mas seria de o povo, a sociedade civil, com a lá Che Guevara, com armas nas mãos, para poder decidir e tomar e fazer esse extremo do extremo do extremo. Evidentemente que o militarismo seria uma coisa que eu descartaria completamente isso, porque eles não só tomam gosto pelas coisas, como eles sabem muito bem agir. Foi o que eu disse aqui agora, quando a gente, antes de entrar aqui. Sim. O que está acontecendo lá é isso, ou seja, eles agora voltaram, dominaram para colocar a casa em ordem. E aí o povo vai ter a seguinte impressão: graças a Deus que eles chegaram, porque senão a gente ia se matar aqui. Nesse sentido, vamos dizer assim, olhando desse lado, eles são inclusive bem-vindos. A turma vai começar a chamar os militares para colocar a ordem enquanto as pessoas estão se matando. Então aí é o seguinte: a que preço essa ordem será estabelecida? Porque isso me lembra muito bem a Pax Romana. Quando Roma estabeleceu a Pax Romana, eles traziam essa ideia do militarismo. Qual é? Não, nós vamos trazer paz para vocês aqui. Nós não vamos ter mais pirata pilhando as cidades próximas dos portos. Nós vamos estabelecer uma Pax Romana. Vamos aqui pavimentar os lugares onde nós estamos dominando. Só que tem o seguinte... Sangrentamente. Só que tem o seguinte... Nós é que vamos definir a vida de vocês daqui para frente. Então nós trazemos essa Pax para vocês... E vocês então vão ficar gratos eternamente pra gente e vão obedecer a gente, vão ouvir a gente, porque daqui pra frente quem manda nesse lugar somos nós, e vocês são incapazes de poder ser donos do próprio nariz, vocês não conseguem fazer democracia, vocês não conseguem ser cidadãos, vocês não conseguem ser republicanos, então acabou a brincadeira, nós vamos botar a casa em ordem. E então eu acho que o militarismo, ele deve ser uma possibilidade sempre evitada. Ele lembra bem a Pax Romana, e ele é, na sua super maioria das vezes, ele é infantilizador da compreensão e da lógica e do ambiente democrático, republicano e de cidadania. Então, Levi, aproveitando até já nisso, não sei se a resposta... Daniel me mandou um e-mail dizendo que estamos com 47 minutos de programa, tá bom? Tá bom. Não sei se a resposta ao Ed foi plena, até porque não sei se... O que ele falou sobre teocrático aí, que eu não entendi? Não, ele falou o seguinte, ele falou uma coisa boa, a pergunta dele é provocar, ele é cheio de provocar. Né? Sempre é cheio de provocar o professor. O professor disse assim: vocês são a favor de uma intervenção militar em um Estado teocrático, que é o que estava se configurando no Egito, os caras começando a dominar, e etc, etc. Eu lembrei da Pax Romana e agora acabei de me lembrar da proposta dos Estados Unidos de sempre ser o salvador da pátria, ou seja, os donos da democracia ao redor do mundo, que dá um pouco essa ideia. Ora, se vocês agora estão aí obtusados, se é que existe essa palavra, carregados de obtusidade, agora nós vamos ensinar vocês ao que é ser democrata. Então nós vamos dominar o país de vocês até que vocês consigam ser democratas e a gente sai numa boa, se é que sai, né? Pensando então nisso, Levi, até trazendo agora assim para aqueles que estão nos vendo e nos ouvindo, que conversamos aqui nos bastidores, o que seria nesse ambiente que nós estamos vivendo no Brasil hoje, né, de você ter manifestações pelo Brasil todo, né? Imagina, em Mirassol teve manifestação. Mirassol. Legal. Né? Que é um quase quintal de Rio Preto. Né? Rio Preto. Então, assim, nas menores cidades do Brasil, nós estamos tendo manifestações as mais variadas, e até esse patrulhamento do que estão fazendo os vereadores, os deputados e senadores, enfim, os governantes tendo que dar conta, enfim. Quer dizer, esse clima que ele é
de certo modo, tenso no sentido de que tirou do normal, de 3 semanas para cá, a agenda do brasileiro, vamos dizer assim. Tirou, saiu do normal. Né? Os governantes tiveram que mexer nas suas próprias agendas por conta disso. Né? Aí você tem um clima. E é óbvio que nesse clima surgem essas questões. O Egito está aí para provar. Quer dizer, o segmento militar, não poucas vezes entende que é hora de interferir. Né? Quer dizer, quando é que a gota para que isso acontece, ela cai? Quer dizer, quando essas manifestações atingem que tipo de, ou que grau de tensão, para que os comandantes do tipo é hora de intervir? Povo sem se manifestar, ele é excelente porque não traz trabalho e problema para ninguém. Sim, mantém a agenda. E povo em manifestação, ele se for bem trabalhado e bem utilizado e bem usado, se não tiver muito claro para esse povo que está se manifestando o que é que ele está fazendo, para onde ele quer ir, o que de fato ele quer. O que de fato ele quer e quais as bandeiras que ele levanta, também pode ser muito bem usado, quer para o bem, quer para o mal. Então, eu acho que as manifestações, elas são absolutamente necessárias e eu apoiei. Todos nós aqui apoiamos e foi maravilhoso, acho que é isso mesmo. Continua apoiando todas as manifestações, e assim, todas. O que é legal é isso, é rua e tal. E o que poderia trazer de dificuldade é isso, é você não ter discernimento como quem está se manifestando, ou seja, porque foi essa pluralidade da manifestação que deu no que deu também, porque ninguém sabia exatamente onde é que estava indo a coisa, tiveram que se mexer, e hoje a gente já tem algumas reações. O Executivo Nacional teve que se manifestar, o Executivo Estadual teve que se manifestar, outros o Congresso, os legisladores, o Senado todos, já fez umas coisinhas que demorava para fazer. A turma já está começando a querer, sabe, tipo, inventar coisas para poder. Primeira turma que é anti-governo federal diz que o povo estava dizendo que era contra o governo federal. E a turma que é contra, por exemplo, no nosso caso em São Paulo, o governo estadual diz que o povo estava na rua contra o governo estadual. Ou seja, o povo estava lá por vários motivos. Por vários motivos. E se você for ver, não era o povo todo só do Brasil. Só não tinha uma voz falando, eram muitas vozes. E outra coisa, tempo. Por mais gente que tivesse na rua, ainda não é todo mundo que nesse país grita. Não. Tá certo? Então, se fosse colocar todos os que nesse país... É representativo, mas não é... É representativo de um segmento. De um segmento. De uma turma que tem acesso a alguns tipos de produtos e de bens de consumo. Então, é muita calma nessa hora, por de repente achar que todo mundo que estava na rua representa o Brasil inteiro. Esse é uma outra estupidez. Total estupidez. Então, aí, nesse caso, eu acho que a gente teria que estar tomando alguns cuidados, é isso. Ou seja, enquanto nós estivermos na rua, por mais que a gente não concorde com um com o outro, divergimos na caminhada. Exatamente, a gente começa a se matar. Porque se começar a se pegar, começar a se arrebentar, enquanto está mexendo com patrimônio público, que isso aí é coisa de vandalismo, isso é crime, enquanto está mexendo com patrimônio público, você não tem tanto problema. O problema é quando começarem a se matar, começarem a se pegar, que eu não acho que é o caso no Brasil. Também não acho que é o caso no Brasil. Mas isso seria talvez o único álibi possível para se pensar numa coisa, numa possibilidade ainda que distante. Isso, ainda que distante, numa possível intervenção. E que alguém, depois de toda essa possibilidade distante, muito distante, muito distante, muito distante, se meta a besta de achar e nisso justificativa para poder, de repente, agora, de novo, eu acho ruim esse negócio do tipo assim, vocês vão fazendo aí, vão brincando de viver como cidadão, vão brincando aí, e se comportem, porque senão a gente entra e põe vocês na linha. Tenha paciência, isso daí não é possível, não é possível. Parece-me que o que é importante, e aí entra a nossa postura engajadora, né, vamos dizer assim, como evangelizados e evangelizadores, né, e usando o evangelho como aferidor seguro e único para nós, né, que é assim, em casos como esse, quer dizer, nós temos um país com todos os defeitos e males que ele tem, nós temos uma
nós temos as instituições brasileiras, né? Algumas delas foram conquistadas a duras penas e teve gente que morreu por isso, foi exilado por isso, teve famílias que perderam pais, filhos, enfim, por conta disso. Nós temos uma Constituição, nós temos as engrenagens todas, né, que compõem a grande instituição democrática do Brasil. Tenho para mim que usá-las, né, no sentido inclusive até de esgotá-las, é altamente importante para que nós possamos ver acontecer aquilo que queremos ver acontecer sem intervenção de ninguém, nem de dentro nem de fora. Eu acho que nós não deveríamos dar motivo nem para os de dentro nem para os de fora, a partir dos instrumentos que nós temos. Claro. Desde pequenos conselhos, né, que existem, né, nas comunidades, enfim, até os instrumentos maiores que nós temos, utilizá-los, né, e como cidadãos e aí engajados, né, patrulhando, supervisionando, chamando a atenção desses caras e usar o que nós temos para, se for o caso, como já foi até proposto, em plebiscito, e eu acho que é necessário, se fazer as reformas políticas que nós precisamos fazer para que nós tenhamos uma nação com mínimos de justiça, etc, etc. Não sei se isso é pertinente. Nós temos elementos, né, suficientes na nossa Constituição Federal e no nosso Estado de Direito para que o cidadão brasileiro, não na rapidez que se espera ou que se desejaria, que isso também não é cair assim, a ficha tem muito tempo de nós de caminhada. todos nesse sentido, né? Acho que se todo mundo estivesse na rua mais ou menos uns 30 anos atrás, talvez nós estivéssemos mais na frente. Exatamente. E não é estar na rua somente por conta do iPod que eu não posso comprar e nem do iPad que eu não posso ter. É estar na rua por questões outras, marchar na rua por questões mais viscerais, que talvez não tenha nada a ver comigo, Levi, que já tenho uma casa, que já tenho os meus filhos na escola, que já tenho um plano de saúde que eu posso pagar, graças a Deus. Você não pega ônibus, não pego ônibus. Então talvez a gente começando a trabalhar algumas causas de quem não tem nada disso que eu acabei de falar, se tivesse fazendo isso há mais ou menos uns 30 anos atrás, quem sabe a gente já estaria mais adiantado. Certamente. Então não adianta ter pressa nessa hora. Mas sempre é hora de começar, né, Levi? Sempre é hora de começar e tem que permanecer. Dentro desse processo, nós temos dentro da nossa Constituição Federal e dentro do ordenamento jurídico, graças a Deus, e das instituições que estão aí, sim, elas estão aí. E estabelecidas, confirmadas, ainda que a nossa democracia seja, a recente democracia seja muito nova, nós temos por onde fazer sem que haja necessidade nenhuma de ter ninguém com armas sobre nós para poder colocar a ordem na casa e nenhum de nós também temos que pegar em armas. Até porque nós que seguimos a Jesus de Nazaré, as nossas armas, elas são espirituais e poderosas em Deus para destruir fortalezas. Elas não são... nós seguimos um líder que não matou para poder ser líder e nem ensinou a gente a matar para poder ser líder. Ele morreu. E é por isso que ele continua sendo nosso líder e ele nos ensina que nós temos que amar os outros do jeito que ele amou. Sim. Fala aí, Fernando. Eu queria... Tá chegando alguns outros e-mails aqui, mas... Leia, porque nós vamos encerrar, senão o Daniel despede a gente. Estamos encerrando. Queria só citar o nome, Thiago Tavares de Campos. Daniel Choi mandou um e-mail aqui. Gente, falou assim, tá na hora. Ele fez uma pergunta? Tá na hora. Fez uma pergunta. Quando vocês vão acabar? Fernanda Souza, lá de São Francisco, Estados Unidos, na Califórnia, mandou também. Legal, Fernanda, bem-vinda. Não, acho que só uma consideração final, acho que retomando a questão do Pacto de Lausanne, que manter esse equilíbrio. Eu acho a necessidade que a gente tem de que a proclamação que a gente chama do querigma do Evangelho, ela evidente que ela permanece necessária, faz parte daquilo que Jesus propõe para os seus discípulos, o anúncio de quem ele é, do que ele fez, a sua morte na cruz, que é o centro do Evangelho. Agora, o que me chama a atenção, e aí eu acho que é uma experiência que cada um de nós tem tido na nossa caminhada, no aprendizado, que se converter a Jesus de Nazaré torna essa pessoa, esse discípulo, em alguém que é ao mesmo tempo cidadão do reino, mas que vive as dimensões dessa cidadania
numa outra cidade, numa outra polis, e faz esse cidadão um político, que tem consciência daquilo que acontece, faz essa leitura da realidade da vida das pessoas, dos governos, do Estado, à luz daquilo que o Evangelho propõe. Então a gente vai continuar falando que a salvação ela é por meio de Cristo Jesus, de que essa salvação ela tem dimensões múltiplas na nossa existência, na nossa vida, entre elas, não a única, mas entre elas, essas dimensões que me chamam para uma cidadania responsável. Enfim, então eu acho assim, evangelizar e manter os pés no chão, na cidade de São Paulo, que é o nosso caso, de quem quer que esteja. Quando eu falo cidade, porque ninguém mora no Brasil, né? A gente mora numa cidade. Então eu gosto muito, isso é uma opinião muito pessoal minha, assim, de que a gente tem que estar muito atento às políticas da cidade. Evidente que as políticas nacionais elas têm o seu valor, não há como negar isso. Mas assim, eu moro em São Paulo, tem gente que mora em Palmas, tem gente que mora aqui em São Francisco. Essa é a cidade. E viver essa cidadania do reino por causa do Evangelho, anunciando o Evangelho nessa cidade. E toca aí, Fernando, desde o gari ao governador, né? Ao ser humano. O Evangelho faz cidadãos do reino em todo canto, né? Aos da casa de César e também àqueles que eram simples camponeses, enfim, o Evangelho tem essa riqueza de que ele atinge qualquer coração humano. Sim. Ô Fernando, eu vou dar um minuto para o Levi fazer a última consideração dele. Eu consigo. E você também pode fazer a sua última consideração em 30 segundos. Não, eu acabei de fazer, a minha foi essa. Então tá bom. Se tiver algum registro de e-mail aí, faça agora o cálice para sempre. Tem aqui o Tiago de Cianorte, também legal. Mandando um abraço. Que legal. Diego Bittencourt, Campo Mourão de novo. Que legal. Vocês não creem que um referendo seria mais adequado para o plebiscito? Eu acho que a gente pode fazer um outro programa. Vamos falar sobre plebiscito e referendo, a gente faz um outro programa. Ela necessita de esclarecimento. Mas eu acho que agora a gente está com o tempo estourado. Não, agora não dá mais. Daqui a pouco o Daniel invade esse estúdio. Aos pés da cruz o chão é plano. E nesse chão plano onde todos e todas, todos os seres humanos estão, pelo poder do Evangelho eu sou convertido ao reino de Deus e passo a ser cidadão do reino de Deus. E isso significa que, em sendo cidadão do reino de Deus, eu jamais serei cidadão do jeito que eu era. Eu jamais serei cidadão de Santo André do jeito que eu era, se eu sou cidadão do reino. Jamais serei cidadão de São Paulo do jeito que eu era, se eu sou cidadão do reino. Agora, como cidadão do reino, eu serei um novo cidadão na minha cidade e no meu país. E de tal forma que qualquer tipo de opressão, qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo de desrespeito, qualquer tipo de concentração de poder e de riqueza, qualquer tipo de injustiça ou dominação já passa a ser algo que eu irei protestar e irei me mover contra. Por isso, se você não quer ser um cidadão engajado, não se converta. Porque se você quiser ser um cidadão engajado política e socialmente, você tem que se converter a Jesus de Nazaré e ser cidadão do reino de Deus, porque essa é a grande revolução que os cidadãos do reino de Deus estão fazendo por todo lugar, em toda parte. Maravilha. Gente, olha, muito obrigado a todos vocês que ficaram conosco durante essa hora, uma hora exatamente de programa, gente de perto e de longe, gente muito querida, gente muito boa, que só enriquece aqui esse nosso tempo. Fernando, bom vê-lo, saber de você aí, fique bem em Ribeirão Preto. Esse programa, bem como os 151 programas Papo na Rede, eles estão disponíveis para você ver e rever e repartir com quem você quiser, tá bom? Esse aqui, daqui a algumas horas, já vai estar disponível. Levi, muito obrigado de novo por estar aqui com a gente. Bom demais. Tá bom? Fiquem bem. Beijos. Tchau. Beijão. Não, só lembrando, na próxima quinta-feira a gente não vai ter o ao vivo. Acabei de receber um e-mail do Dani aqui avisando, por algum motivo. O Daniel falou que não vai estar. A gente não vai fazer ao vivo. Tá. Acho que o Dani deve viajar, alguma coisa assim. Aí quando o Dani sai do estúdio, amigo, aí não tem jeito para fazer por Skype. Então... E eu queria lembrar o seguinte, para quem tiver afim, quiser, dia 19 de julho, sexta-feira, 10 horas da manhã, na Padaria Letícia, a gente vai continuar tomando café.
Café e prosa entre amigos. Lá na Dia Letícia. 19, lá na Letícia da Serra Corá. Serra Corá. Show. Então tá bom. É isso Tchau, aí. Fernando. Beijo. Grande abraço para vocês aí. Tchau, gente. Beijo, Até Fernando. mais. Beijo, Tchau. Fernando.